Então, muito bom dia a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Hoje temos aqui um webinar, enfim, diferente. Todos eles são diferentes, mas este tem aqui algumas particularidades e, portanto, gostava de saudar numa primeira fase todos os professores e professoras que estão aqui connosco, com as respectivas turmas. Um grande abraço para todos os alunos que terão ocasião de ouvir dois senhores procuradores falarem um pouco sobre estas questões do que se pode e não se pode fazer, e se podemos fazer tudo, e se não podemos fazer nada, e que consequências temos quando fazemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Gostava de agradecer também à minha equipa, à Isabel Lopes, ao Rui Lima, à Ana Ricardo, à Emília Pedrosa, não sei se me falta alguém neste leque, mas são genericamente quem colocou de pé todo este webinar. Agradecer ao Miguel Carmo e ao Pedro Verdelho a disponibilidade para aqui estarem connosco durante esta hora, que eu digo sempre que é uma hora de emissão. E como há pouco dizia, hoje tivemos aqui uma pequena circunstância que foi, não conseguimos colocar-vos na sala todos às 10h30 e, portanto, houve gente que começou a entrar mais cedo, sem problema absolutamente nenhum. O que nós conversamos entre nós não é sigiloso e, portanto, estamos perfeitamente à vontade. Hoje tivemos aqui essa circunstância, mas o grande objetivo também deste webinar é que consigamos ter possibilidade de deixar as gravações como recurso para a utilização, se e só se as escolas, os professores, os alunos tiverem interesse naquilo que é dito aqui em determinados excertos da conversa. Houve muitas questões que foram colocadas, portanto, quando da inscrição podem-se colocar questões. Estas questões foram colocadas por todos vós, ou por muitos de vós. Os nossos conferencistas têm-nas, não vão responder objetivamente a nenhuma delas, diretamente, mas vão, com certeza, no meio da sua conversa, tentar colocar o ênfase naquilo que é algumas das preocupações que aqui nos foram diagnosticadas. Porquê que a DGE faz este webinar? E porquê que faz este tipo de webinars? Uma razão muito simples. Aqui nesta direção de serviços, projetos educativos, nós temos toda a área da cidadania. A área da cidadania que passa muito pelas questões da sexualidade, da igualdade de género, da saúde, mas que tem aqui como grande chapéu as questões dos direitos humanos, da interculturalidade, etc. E tem também as questões muito ligadas aos média, que estão hoje muito em cima da mesa. Nós temos hoje as questões de literacia mediática muito trazidas para a liça da conversa. Ou seja, as notícias verdadeiras, as falsas notícias, como os jornalistas gostam de chamar em português, o que são, como é que as redes sociais se movimentam à volta de tudo isto e como é que nós, depois, nas escolas, conseguimos trabalhar questões que têm muitas vezes a ver com o bullying, com o ciberbullying. A DGE tem, inclusivamente, um selo Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, atribuído a mais de 400 escolas no país, portanto, mais de 50% das escolas públicas, e ou agrupamentos, ou escolas não agrupadas, que indica que já há trabalho nessas escolas tendente à tentativa de deixar que as questões do bullying sejam enfim, sejam nem tenho aqui a palavra, não queria utilizar a palavra que me vem à boca neste momento, mas que seja uma inevitabilidade. Ou seja, nós temos que criar condições para que não haja inevitabilidades. As coisas não são porque são, e são assim. Não, nós temos que criar condições para colmatar essas inevitabilidades e tentar dar o mais e a maior segurança possível às crianças e jovens que connosco todos os dias estão nas escolas. Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, perfil dos alunos à saída escolar obrigatória, as questões ligadas às aprendizagens essenciais, as questões ligadas, todas elas, àquilo que são as competências e depois os diferentes referenciais no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, dos domínios onde os seus descritores acabam por conseguir dar a possibilidade de os docentes trabalharem determinadas matérias de acordo com aqueles descritores, ligando-os objetivamente sempre às questões das aprendizagens essenciais.
E, portanto, é esta a nota que gostava de deixar nesta fase. Houve há cerca de 2 meses aí um grande alarido com as questões das redes sociais e a questão de grupos de WhatsApp criados sem o consentimento de alguns jovens. Isso fez-nos aqui também, enfim, soar algumas campainhas portanto, foi um pouco nessa onda que, na senda, todavia, de uma série de webinars que temos vindo a fazer, com esta e outras temáticas subjacentes, acabámos por chegar a este dia. Queria agradecer ao Miguel Carmo, é Procurador da República desde 98, foi assessor do Gabinete da Procuradora-Geral da República até outubro de 22. É atualmente diretor do Gabinete de Coordenação Nacional da Procuradoria-Geral da República, denominado, atenção, Gabinete da Família, da Criança, do Jovem, do Idoso e contra a Violência Doméstica. Bem, é um mundo. Foi docente do Centro de Estudos Judiciários e é formador certificado nestas áreas. Um grande obrigado ao Miguel Carmo. Pedro Verdelho, magistrado do Ministério Público, Procurador-Geral Adjunto desde 2022, desempenhou funções no DIAP de Lisboa, na área do crime económico e financeiro, corrupção, crimes informáticos, portanto, o homem certo para nos falar destas questões da informática. Foi docente também no Centro de Estudos Judiciários, na área penal, de que foi coordenador, diretor do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República desde 2021, presidente do Comitê da Convenção de Cibercrime do Conselho da Europa, no âmbito da Convenção de Bruxelas. E, portanto, é isto que temos em cima da mesa e vou começar pelo Pedro Verdelho. Obrigado mais uma vez e faça favor. Agora a antena é toda sua. Ok? Vamos conversando. Até já. Muito obrigado, José Carlos, e obrigado ao Ministério da Educação, à DGE, por organizar este webinar. Nós achamos, quando digo nós, somos aqueles que temos trabalhado na área do cibercrime desde algum tempo, achamos que já é a altura Ups, não está a partilhar a tela, vamos lá partilhar de novo. Já é a altura de, no Ministério da Educação, encararem os temas da cibersegurança, do cibercrime, como outros. Quando eu era miúdo não se estudava na escola temática como, por exemplo, a segurança rodoviária. Não se estudava simplesmente porque não era um tema. Também não havia assim tantos carros. Veio introduzir-se, portanto, passou a introduzir-se esta temática da segurança rodoviária e hoje em dia toda a gente estuda sinais de trânsito, semáforos e outras regras para se comportar na estrada. Depois, utilização das trotinetes. essa por acaso dava jeito, porque está aqui o Carlos Daria na utilização de trotinetes. Esse é também um dos domínios, eu tenho a minha câmara desligada, esse é também um dos, estava aqui a fazer um compasso de espera até chegar o slide, já cá está. Esse é Pronto. também um dos domínios que nós temos na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, exatamente a segurança rodoviária. Faz favor, Pedro. Pronto, e estamos na altura de falar destes temas. Depois foi introduzido também a educação sexual, que também parece importantíssima, todas as áreas da cidadania que são introduzidas, mas esta ainda não é tratada. É um tema que eu acho que toda a gente tem na cabeça, e comecei com este slide porque também era para fazer pausa enquanto começava aqui a apresentação. Mas é um tema que toda a gente tem na cabeça. Agora, comecemos pelo básico. A internet não é um monstro. A internet não é uma máquina diabólica, uma coisa má, pelo contrário. A internet é só uma rede de computadores. São uma data de computadores que estão espalhados pelo mundo inteiro. Um deles é o que eu tenho aqui na frente, que estou a utilizar. Outro deles é o que cada um de vós tem aí na vossa frente, mesmo que seja, porventura, um telemóvel. Também faz parte desta rede de computadores. E tudo aquilo a que nós acedemos na internet é um computador. Há de estar um computador em algum lado. Portanto, aqui não há nenhuma máquina diabólica, não há nenhum problema, não há nenhum drama com a segurança da internet. Estamos sempre a falar de computadores. Agora, são computadores que nós não sabemos onde estão. Toda a informação que está na internet está em algum lado. Está num computador. Mas era interessante saber onde é que ela fica. Por exemplo, quando nós pomos uma story no Instagram, para onde é que vai parar essa story do Instagram? Onde é que fica? E aí é que temos um problema, porque a internet está espalhada por toda a parte. E porque é que este é um problema neste contexto? Muita da informação que nós partilhamos na internet está em lugar desconhecido. Não fazemos ideia onde é que está. Pode estar em qualquer parte. E, do outro lado, pode ser vista em qualquer parte. Em qualquer parte do mundo. Pode estar em qualquer parte do mundo, pode ser vista em qualquer parte do mundo. Do outro lado do ecrã, temos outra questão. Com muita frequência, as pessoas
Dizem que estão num sítio, dizem que são umas pessoas, mas não estão. É muito fácil dizer, olha, eu vivo numa cidade fantástica, sou uma pessoa fantástica, vivo numa cidade fantástica. E depois vai ver-se pela tecnologia e não tem nada a ver. Está noutro sítio. Isto acontece com frequência. Isto é um alerta para nós, porque nem tudo aquilo que nós vemos na internet, nem tudo aquilo que aparece na internet corresponde à realidade. E como, basta ver as stories que se põe no Instagram, os vídeos que se põe no TikTok, as coisas que se põe no Facebook. Está toda a gente feliz. São histórias de felicidade, são histórias de sucesso. Tudo aquilo que nós vemos no Facebook, no Instagram, no TikTok, são histórias de sucesso, são coisas bonitas. Às vezes, por trás desta gente bonita, a realidade não é a mesma, é outra. E isto é algo para o qual temos de estar alerta na internet. É que nem tudo aquilo que nós estamos a ver corresponde à realidade. Nem tudo aquilo que as pessoas dizem corresponde à realidade. Pelo contrário. Bem, e agora falta perguntar outra coisa, mas e como é que se gera a internet? Quem é que manda na internet? Era bom saber. Era bom saber, porque às vezes estão coisas erradas na internet que é necessário tirar. Às vezes põem-se coisas erradas e fazem-se coisas erradas que era necessário parar. Só que, lamentavelmente, a resposta a esta pergunta, quem manda na internet é ninguém. A internet não tem regras, é desregulada, é anárquica, é descontrolada. Podemos pôr tudo o que quisermos na internet. Podemos ver tudo o que quisermos ver na internet. O auditório será sobretudo de docentes, professores, mas também de alunos, e este tema é um tema difícil de abordar, porque quando eu digo podemos pôr tudo o que quisermos na internet, é mesmo assim, e temos de estar alerta para isso. Podemos ver tudo o que quisermos ver na internet, também é verdade. Está tudo na internet. E se alguém de vós quiser procurar algo verdadeiramente mau, vai encontrá-lo na internet. Se for mesmo muito mau, provavelmente alguém vai querer vender-vos isso. Não é grátis, mas vai encontrá-lo na internet. No trânsito, na rua, o tráfego dos automóveis, nós sabemos que tem regras. Há regras, há um código da estrada, há sinais, há normas que nós temos de cumprir. E é intuitivo, e na escola toda a gente já aprendeu, desde o primeiro ciclo. Havia uma senhora professora que dizia que tinha alunos do terceiro ano do primeiro ciclo. No primeiro ciclo já aprenderam o que é este sinal, já aprenderam o que é preciso respeitá-lo. Nós sabemos isso do trânsito. Isto porque, naturalmente, para evitar que haja acidentes, que as coisas corram mal, para evitar que haja problemas. O nosso problema na internet é que não há as mesmas regras que temos no trânsito. Pelo contrário, a internet não tem regras. Cada um faz aquilo que lhe apetecer. Se quiserem, estas são as regras na internet. E outra coisa ainda, para conduzir um automóvel, temos de ter carta de condução. Temos de saber, e só depois de sabermos é que nos dão a carta de condução. Sem isso, não podemos conduzir. Na internet não é assim. Qualquer pessoa, com condução ou sem ela, sabendo ou não sabendo, pode ir para a internet fazer aquilo que muito bem lhe apetecer, saiba ou não saiba o que está a fazer. Não é preciso saber. Qualquer pessoa pode fazê-lo, saiba, não saiba o que está a fazer. E é com isso que temos de contar na internet. Na internet temos de contar com o desconhecido. Quando entramos na internet, quando acedemos à internet, às redes de comunicações, temos um computador na frente, temos um ecrã na frente, mas o que está para lá disso, não sabemos o que é. Temos de contar, do lado de lá pode estar tudo. Uma colega nossa de trabalho, Procuradora-Geral Adjunta e Procuradora-Geral Regional de Lisboa e uma das grandes especialistas nestes temas, um dia disse uma frase que me ficou na cabeça. Este é o nosso problema com a internet. É que entre as crianças e os computadores e a internet há um caso de amor. Até mais de paixão. E isto porquê? Porque as crianças, aqui incluído toda a miudagem até aos 18 anos, não conseguem deixar o telemóvel, não conseguem deixar a internet. É aquilo que é mais importante para elas e não largam. E por isso é que é um caso de amor. Às vezes até parece que gostam mais do telemóvel do que daquelas pessoas que lhe são próximas. Às vezes estão com pessoas muito próximas, com a família, com os namorados, e estão no telemóvel e preferem o telemóvel. Isto também acontece com adultos. Acontece mesmo muito com adultos.
não é só com crianças. Por favor, aqueles de vós que são crianças que me estão a ouvir, não me levem a mal, porque isto também acontece com adultos. E aqui temos, provavelmente, um dos problemas. É estarmos demasiado dependentes dos telemóveis e das redes, às vezes mais daqueles do que daqueles de quem gostamos. E pior ainda, se estamos apaixonados. Pior ainda, se temos, de facto, um caso de amor com a internet. Pior ainda, porque nessas alturas vemos menos, temos menos clarividência sobre aquilo que nos está à volta. Então, quando nos oferecem flores, é terrível, porque nem queremos saber de quem nos oferece flores. Quem nos oferece flores só pode ser uma pessoa simpática, só pode ser uma boa pessoa. Só que não, às vezes não é assim. E depois acontecem coisas erradas que nós vamos vendo nos jornais, notícias erradas que vamos vendo nos jornais. Casos maus, casos de pessoas más que aproveitam a internet para fazer coisas más. Este conselho é de um colega vosso. Não aceites pedido de amizade pela internet. Este conselho é de um colega vosso. Intervalo. Estes desenhos não são meus, naturalmente, porque são bons demais. Eu não saberia fazê-los também. Estes desenhos vêm todos de uma escola, ou melhor, de um agrupamento de escolas, e já lhes conto depois a história mais à frente. Mas são todos feitos por alunos de uma escola. E ponho-os para suavizar, porque as notícias às vezes são feias, as notícias às vezes são más, mas são notícias reais que acontecem na rua, notícias reais que acontecem com pessoas reais, com crianças reais e com pessoas que também reais que acabam por ser apanhados pelos tribunais. Dizia eu, são desenhos de uma escola, de um agrupamento de escolas, que é o agrupamento de escolas Virgílio Ferreira, em Lisboa, que colaborou com a Procuradoria-Geral da República há uns anos na elaboração de uma brochura que lhes vou falar à frente. Bom, feito o drama, feito o drama. Então, o que é que pode acontecer na internet? A que é que estamos sujeitos na internet? Não vamos entrar por aí. Vamos entrar no lado oposto. Aquilo a que cada um de nós, a começar pelas crianças das escolas, tem direito. Eu gostava só aqui de deixar, antes de passar a palavra ao Miguel Carmo, deixar aqui uma nota em relação à senhora, à Helena Gonçalves, vamos dizer assim, amiga de longa data, que já partilhou connosco também todo o seu saber em, não sei se em 2 webinars, 2018, 2019. A Helena Gonçalves foi durante alguns anos comigo, representante da PGR, na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, e eu representante do Ministério da Educação na mesma comissão. Portanto, relacionámos-nos muito e tivemos muita reunião junto, e a Helena é uma mulher excepcional, fantástica, com um conhecimento maravilhoso sobre estas temáticas todas, mas, enfim, nesta fase não a trouxemos, não a quisemos claramente trazer, e quisemos trazer 2 outros especialistas que têm muito saber também sobre tudo isto. Miguel, então vamos nós começando a conversar e esperamos que o Pedro Verdelho consiga depois juntar-se a nós. Está bem? A Isabel, entretanto, tentará o contacto para ajustar as coisas. Miguel, faz favor. Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É estranho estar a falar apenas a ver-me a mim próprio, sabendo que está tanta gente do outro lado. Já está aí o Pedro, já está aí o Pedro. Eu estava só Pedro, já nos ouve? Pedro, continua. Isto são coisas da internet. São as chamadas partidas da internet, não é? Isto são coisas da internet. Eu calculo que estava neste slide no momento em que... Exatamente, estava aqui. Perfeitamente. Então, vamos continuando. Estava aqui eu a dizer que quem viola dados pessoais, quem divulga dados pessoais, comete um crime, ou 2, dependendo daquilo que viola. Pode cometer mais que um crime. É crime violar dados pessoais, partilhar dados pessoais, dar a outros dados pessoais. Outro dos direitos que cada um tem, que tem de ver respeitado, um direito que temos, cada um de nós, é o do respeito. Cada um de nós tem direito a ser respeitado pelas suas ideias. Isto é, se por acaso quisermos expressar as nossas ideias, inclusivamente na internet, temos direito a que os outros as respeitem. Podem não concordar, mas temos direito a não ser insultados pelos outros, a que os outros digam mal de nós por causa das nossas ideias. São direitos da Constituição da República, são direitos que todos têm, e quem nos difamar, quem nos injuriar por causa das nossas ideias, ou mesmo dizer por causa das nossas ideias, também está a cometer um crime. Temos também todos nós direito, e cada um de vós, à não agressão. Isto é que nos incomodem, a viver tranquilamente. Temos direito a que ninguém nos incomode por causa das nossas características. É aqui que entra o bullying. Temos direito a não sofrer bullying.
Temos direito a que ninguém brinque com as nossas características, com o nosso aspecto físico, com a nossa aparência, com a nossa nacionalidade, com a nossa religião e com todas as nossas características pessoais. Alguém que ponha em causa este direito comete crimes vários. Não vou naturalmente descrever todos os crimes, já vão ver à frente onde podem encontrar mais informação. Repito esta imagem para sublinhar um direito que todos nós temos e mais, no vosso caso, e agora estou especificamente a falar na miudagem que está a ouvir-nos na escola. Temos direito a não ser assediados. E isto é particularmente importante para vós, miudagem que está na escola. Têm direito a não ser abordados por adultos, incomodados por adultos que queiram importuná-los. Esta perspectiva é uma perspectiva particularmente importante e é particularmente grave o crime que os adultos cometem a este respeito quando abordam crianças com propósitos sexuais para os importunar, para os incomodar. Mas também temos direito à segurança dos nossos equipamentos. Cada um tem direito, cada um de nós tem direito a que ninguém mexa no nosso telemóvel, que não espiolhe o nosso telemóvel, que não vá ver o que está no telemóvel, que não partilhe o que está no telemóvel e que não destrua, que não apague. Temos direito a essa segurança, à segurança dos nossos equipamentos. Quem violar isso, quem puser isso em causa, comete crime, da lei do cibercrime. É, portanto, crime. Este outro direito é um direito delicado, que é o direito de respeito pelas nossas obras. Se nós escrevermos um livro, se nós tirarmos uma fotografia, se nós escrevermos uma música, temos direito a que ninguém a copie. Estou certo que nunca nenhum dos que me estão a ouvir copiou uma fotografia de outras pessoas, tirou uma fotografia da internet, fez copy-paste de um texto na internet, fez download de uma música sem autorização. Estou certo que nunca ninguém fez isso, porque sabem que quando isso se faz, estamos a cometer um crime. Estou certo que nunca ninguém fez uma coisa dessas. Bom, chegados aqui, já vimos que, de facto, há muitas coisas erradas na internet. Podemos encontrar muitas coisas erradas na internet. Agora, é importante perceber que esses problemas não são só dos outros. Às vezes, somos nós próprios que somos causa do problema. Quando gravamos pancadaria no recreio e partilhamos isso no WhatsApp, quando gravamos agressividade, insultos, violência e partilhamos isso e não devíamos partilhar, quando partilhamos alguma coisa que nos chegou e contribuímos para que essa partilha chegue a mais pessoas, imagens íntimas, por exemplo, insultos, coisas erradas, é importante que percebamos que existem perigos, percebamos que existem problemas, mas é importante que evitemos nós próprios ser também causa do problema, estar também a aumentar o problema. Todas estas questões, todos estes direitos, podem encontrá-los com mais detalhe numa brochura do Ministério Público, que está no portal do Ministério Público, na área cibercrime, e aqui encontram todos estes desenhos. Já lhes disse, foram desenhos feitos por colegas vossos das escolas, num projeto que deu origem a esta brochura, que foi feita já há algum tempo, mas foi atualizada durante a pandemia, e que foi feita em coprodução entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, portanto, e o Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira, em Lisboa. E os desenhos são de várias camadas etárias, de alunos desde o infantário até ao 10º ano, creio eu, ou 11º na área de artes. Bom, aqui encontram estas informações e também uma muito importante. É que cada vez que algum de vós sofrer a violação de um destes direitos, portanto, for objeto da violação de um destes direitos, cada vez que algum de vós for vítima de algum ato desta natureza, deve apresentar queixa. Pode apresentar queixa e deve apresentar queixa. Onde pode encontrar informação sobre isso? Quer no portal do Ministério Público, quer nas polícias, na PSP, na GNR e na Polícia Judiciária. Podem auxiliar-se dos vossos pais, naturalmente, em primeira linha, ou de outros familiares, se por acaso não tiverem tanto à vontade que os pais, sei que às vezes pode acontecer, mas também dos vossos professores. Os vossos professores podem ser auxiliares muito importantes a canalizar a queixa por atos desta natureza. Mas, além disso, também no Tribunal de Família e Menores. O Miguel Ângelo vai com certeza falar mais desse aspecto. Há procuradores que podem ouvir-vos no Tribunal de Família e Menores, caso consigam chegar lá, ou na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na CPCJ.
quer o Tribunal Família e Menores, quer a CPCJ, têm como missão proteger-vos, ajudar-vos, auxiliar-vos. E é lá que deve ser feita a queixa quando houver violação de uma norma desse género. Pais, família, professores, amigos, eventualmente até o médico de família, se tiverem confiança com eles. Agora, não façam também drama disto, não queria fazer drama disto, porque, acima de tudo, os computadores, os telemóveis, a internet, são recursos fantásticos. Ajudam-nos a trabalhar, divertem-nos nos tempos livres. Só temos que usá-los com juizinho. Só temos que usá-los com respeito pelos outros, evitando fazer disparates que magoem os outros, evitando potenciar os disparates que magoem os outros e, por outro lado, denunciando comportamentos errados. É importante não fazer, mas também é importante denunciar comportamentos errados, para ajudarmos aqueles que são vítimas destes comportamentos errados. Muito obrigado por me ouvirem e agora vou ouvir o Miguel Ângelo, que é muito melhor que eu e que sabe muito mais coisas destas do que eu. Pedro, muito obrigado por toda esta lição, mas foi essencialmente uma conversa. Tirava aqui 2 ou 3 notas. Dizer que a brochura a que o Pedro se referiu, nós temos-la na nossa página da cidadania. Estava aqui a tentar abrir a minha câmara, mas ela não está com muita vontade para isso, não tem problema. E dizer também que, e portanto está já disponível, dizer também, agarrando aqui em 2 ou 3 frases do Pedro Verdelho, o que partilhamos na internet pode ser visto em qualquer parte do mundo. Pronto, e muitas vezes achamos que aquilo que partilhamos é demasiado limitado. E de acordo também até com uma das perguntas que acabam por pôr e colocaram inicialmente, e depois como é que apagamos esse histórico? E esse histórico é Não se muito... apaga. Não se apaga. Exatamente. O que Não se vai para apaga. a Está lá. internet nunca mais volta. E a internet Fica. inclui o WhatsApp, inclui o Messenger, inclui o Facebook, Instagram e todas essas formas de comunicação. O que vai, nunca mais volta. Vocês sabem que há um estudo, queria dizer-vos, Banco Mundial, penso eu, que diz que em 2030 uma das profissões com mais saída serão os apagadores de rastro digital. Ou seja, são aqueles que vão ter que apagar o rastro de todos aqueles que hoje, e que há alguns anos esta parte têm colocado questões na internet, fotografias, imagens, enfim, o que seja, e que serão os nossos decisores políticos daqui a 20 anos. E, portanto, essa é uma dificuldade. Mas o Banco Mundial, que nem sequer faz muitos estudos a este nível, acaba por nos apresentar também essa ideia. Pintar o mundo de maneira diferente, quem manda na internet, e depois a questão do desconhecido. Eu sou do tempo, e o Pedro e o Miguel não é mais novo, com certeza, mas sou do tempo em que havia aquele anúncio do e se um desconhecido lhe oferecer flores, isso é impulso. Ora, hoje isso é exatamente ao contrário, não é? Portanto, o desconhecido é uma coisa muito imberbe, diria assim, extremamente perigosa, muito aliciante, porque o perigo e a curiosidade enfim, move-nos, mas têm todos vocês que estão aí desse lado que ter em conta que do outro lado não se sabe efetivamente quem está. Muito bem. Miguel Carmo, não tome mais tempo. Força. Obrigado, Zé Carlos. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu acho que nunca falei para tanta gente ao mesmo tempo, ainda que a única pessoa que eu estou a ver é a minha cara, que é uma coisa que não é nada simpática para mim. E eu, ao contrário do meu colega Pedro Verdelho, vá lá, assim consegues-me ajudar. E ao contrário do meu colega Pedro Verdelho, nunca tenho grande paciência para fazer apresentações em PowerPoint, ou seja, prefiro estar aqui numa conversa com as pessoas. Pronto. De qualquer forma, eu não posso deixar aqui de mandar um beijinho muito especial e desta forma também agradeço ao Ministério da Educação, que é a minha amiga e querida amiga Isabel Lopes, porque nos conhecemos há muitos anos, trabalhámos juntos a fazer bilhetes de identidade na altura. Eu acho que posso dizer isto, não há problema nenhum. E é muito bom reencontrar as pessoas ao fim destes anos todos e é mesmo muito positivo porque ambos estamos a trabalhar em prol daquilo que é uma área fundamental. E eu, quando digo área fundamental, é a educação. E é de facto um grande prazer estar aqui, sabendo que desse lado estão pessoas muito importantes, que são os professores e as professoras e os alunos, e as alunas, naturalmente. E ainda ontem
quando estava a tentar pensar no que é que poderia dizer aqui, ajustando a linguagem, porque nós estamos habituados a falar para pessoas que percebem o direito, e vocês não têm que perceber o direito, até porque o direito às vezes é mesmo uma grande seca. Eu dizia aos meus filhos que ele tem 18 anos e ela tem 15, e dizia-lhes assim, mas o que é que eu amanhã vou dizer? E eles diziam, mas o que é que tu vais falar? Epá, vou falar sobre a internet, sobre a violência no namoro, a violência doméstica, discursos de ódio, e os meus filhos diziam, mas vais falar para quem? Eu dizia, vou falar para num webinar onde do outro lado vão estar alunos, numa turma, que os professores estão com eles, e eles disseram logo, ó pai, não vale a pena acreditar, porque eles não vão estar atentos a nada daquilo que tu vais dizer, ou seja, ainda me colocaram mais pressão em cima. E, portanto, tentando cativar-vos, e agora vou pegar aqui uma partida a uma querida amiga minha, que é a Mafalda, que está na escola, em Almada, no Freio, e eu sei que ela me está a ouvir, portanto, ela nesta altura vai estar a corar, portanto, é bem feita. De qualquer forma, eu aquilo que vos queria começar por dizer, em primeiro lugar, é o seguinte. A violência, hoje em dia, está muito na moda, porque se fala muito nela. Mas o problema é que ela existe ou existiu desde sempre. O problema é que hoje em dia, felizmente, se denuncia mais. E denuncia-se mais porque as vítimas acreditam que o sistema de justiça as pode ajudar. E eu vou-vos contar aqui uma história para começar, para que vocês tenham a noção de como é que as coisas se podem passar, e vai um pouco ao encontro daquilo que o Pedro acabou por dizer há pouco, ou seja, devem denunciar e como é que podem denunciar, aonde é que podem denunciar. Na Procuradoria-Geral da República existe este gabinete que eu agora estou a coordenar, que é o Gabinete da Família, da Criança, do Jovem e do Idoso e contra a Violência Doméstica, e há uns 2, 3 anos atrás, houve uma situação de uma menina com 16 anos, uma jovem adolescente, que, não encontrando outra forma para denunciar aquilo a que estava a ser sujeita pelo seu namorado, entendeu enviar um e-mail para a Procuradoria-Geral da República. E na Procuradoria-Geral da República, esse e-mail foi, como todos os outros são, distribuídos a pessoas, a procuradores, como eu e como o Pedro, que lá estamos, em que, numa primeira análise, cabe-nos olhar para o conteúdo desse e-mail e dizer o que é que podemos fazer para ajudar uma vítima. E esta jovem de 16 anos, na altura, aquilo que ela contava basicamente é que tinha começado a namorar com um rapaz, e esse rapaz tinha também 16 anos. Eles começaram a namorar ainda antes dos 16 anos, mas nesta altura já tinham ambos 16 anos, e aquilo que ela contava era uma história tremenda de uma violência brutal, que era violência física, era violência psicológica, era violência a todos os níveis, e para que vocês percebam, ela, por exemplo, chegou a uma altura, além dele lhe bater, fisicamente a agredir, ele agredia de uma forma humilhando-a, que passava por isto. Ele obrigava a que ela, antes de sair de casa, de manhã, antes de ir para a escola, fizesse uma fotografia com o telemóvel em frente ao espelho, para que ele pudesse ver de corpo inteiro como é que ela estava vestida. E depois ela tinha que receber uma mensagem da parte dele a autorizar que, com aquelas roupas que ela queria sair naquele dia, ela estava autorizada por ele a poder ir para a escola, a poder sair à rua. E quando ele não gostava que ela vestisse um top, vestisse uma saia mais curta, ele dava-lhe a ordem, dizia, com essa roupa, com esse top não podes sair, com essa saia não podes sair. E ela foi acreditando que isto era uma forma normal de se viver, ou seja, porque ele lhe dizia, eu é que gosto de ti, eu sou muito ciumento, mas os meus ciúmes são a prova maior do amor que eu sinto por ti. Isto tudo, desculpem a expressão, mas é uma grande treta, porque aquilo que ele estava a fazer era basicamente a controlar aquela rapariga. E isto é uma forma de violência que é aquela que mais assusta, porque é a chamada violência psicológica, e que os jovens começam a exercer quando são muito jovens, quando estão nesta idade adolescente. Isto é a maior estupidez que pode haver. Até porque isto começa aqui e depois não acaba. Mas esta violência com esta rapariga não se ficava por aqui.
ele continuava a exercer violência com ela, como vos disse, agredindo-a, e depois ele ameaçava para que ela não expusesse os sinais da violência aos amigos, aos pais. Ele instalou-lhe no telemóvel, eu não sei muito bem como é que isso se faz, mas vocês certamente já ouviram falar, instalou-lhe um programa, uma app, em que ele conseguia controlar, através do telemóvel dele com o dela, ele conseguia saber onde é que ela estava. E, por exemplo, ele, usando este estratagema, fazia a perseguição, ou seja, ele andava sempre a controlar onde é que ela estava. E depois, se ela estava, por exemplo, na escola, a falar com um colega, ele mandava-lhe um WhatsApp a dizer: eu sei que estás aí com fulano tal. Portanto, é melhor deixares de falar com ele, porque senão eu vou bater, porque senão eu vou matá-lo e mato a ti também. Isto tudo foi num crescendo, como nós costumamos chamar, numa escalada de violência. E, para que vocês percebam, esta escalada foi tão elevada que chegou a uma altura em que ela começou a ter medo que ele a matasse. E há um belo dia em que ele a leva para um local ermo, como se diz na lei, portanto, um daqueles locais onde só estão eles e é difícil lá passar alguém, e agride-a de tal forma que ela fica com marcas no rosto. E o que é que ele faz? Obriga a simular que está a cair, que está a rebolar no chão. Ele filma essa situação e depois envia-lhe o filme para o telemóvel dela e diz-lhe: quando chegares a casa e estiveres com os teus pais, vais-me mostrar este vídeo e vais justificar as marcas que têm, as dobras negras, as escoriações que ela tinha na cara, vais justificar tudo isso com uma brincadeira que andaste a fazer e a brincadeira está aqui demonstrada no telemóvel. Era o tal relance, o tal cair e essas coisas todas. Esta menina percebeu e teve a coragem de enviar este tal e-mail para a Procuradoria-Geral da República e, a partir deste momento, desencadeou-se a abertura de um processo. Está aqui em causa um crime de violência doméstica na relação de namorados e, felizmente, conseguiu-se prender preventivamente este rapaz. Ele esteve preso preventivamente até à audiência de julgamento e depois, na audiência de julgamento, acabou por ser condenado numa pena de prisão suspensa, porque ele tinha 17 anos, ou 18, penso que tinha 17, quando foi o julgamento, e o tribunal considerou, e todos nós consideramos, que ele merecia uma oportunidade para tentar recuperar deste tipo de comportamentos. E é importante dizer-se que esta vítima também teve, e foi importante que assim seja, teve apoio por parte de todo o sistema de justiça a funcionar, desde técnicos de apoio à vítima, psicólogos, o próprio tribunal, o próprio Ministério Público, as próprias polícias, para que ela conseguisse enfrentar este processo. Porque muitas das vezes, e isso acontece com muita frequência, quando se denuncia, é difícil também compreender aquilo que se vai passar e, muitas das vezes, o próprio processo também é uma forma de criar vitimização, ou seja, eu agora que denunciei e que tive a coragem, se eu não tiver a ajuda suficiente, é muito complexo enfrentar a pendência do processo. E não é só para o indivíduo, não é só para quem comete o crime, é também para a vítima. Esta era a primeira ideia que eu vos queria transmitir. Porque estas coisas existem, como disse o Pedro. E a utilização das redes sociais, dos WhatsApps e tudo aquilo que vocês sabem muito mais do que eu, os nomes dessas coisas todas, tudo isto é também hoje em dia utilizado como uma forma de exercer violência. Um outro exemplo que eu vos queria dar, porque são casos reais que se estão a passar todos os dias e nós fazemos esse acompanhamento e essa avaliação, tem a ver com aquilo que vos diz diretamente respeito, que é aquilo que se está a passar na escola. E o que se está a passar nas escolas é, por um lado, profundamente diferente daquilo que se passava nas escolas antes de existir internet e antes de existirem todos estes aparelhos de facilitação de comunicação. Há muitos jovens que hoje em dia namoram por telemóvel, namoram por mensagens, não descobrindo de forma atempada como é que se pode namorar verdadeiramente namorando. E isto é assustador. Há muitos jovens que, nos intervalos das aulas,
em vez de se divertirem falando uns com os outros, passam grande parte do tempo, se não a maioria do tempo, a olhar para os telemóveis. Eu não estou a dizer que isso não possa ser também uma atividade interessante. Eu também tenho o meu telemóvel, eu também faço uso dele e também tenho redes sociais. O problema é quando esta utilização é superior àquilo que deveria ser a utilização entre as pessoas. O contacto físico, o contacto humano é fundamental nesta perspectiva. E o trabalho que nós temos vindo a fazer na Procuradoria-Geral da República, junto e percebendo o que é que se passa nas escolas, consegue-se perceber que hoje em dia estão a ser cometidos muitos crimes, muita violência, através do uso dos telemóveis. Tal como o Pedro há pouco falou, o Pedro fez aquele enquadramento jurídico de consequências, ou seja, é preciso alertar que isto é um ato criminoso, é um ato ilícito que pode ser punido. E é importante também que vocês percebam que as escolas, tal como outros setores, onde tudo isto se está a passar, têm que perceber que são uma fonte fundamental para tentar recuperar aquilo que não está bem. E como é que se recupera aquilo que não está bem? Porque existem hoje em dia, e nós sabemos disso, existem hoje em dia um conjunto de comportamentos de alunos relativamente, por exemplo, aos professores, de alunos relativamente aos funcionários das escolas, que são completamente abusivos. E, obviamente, alunos com alunos e entre alunos. E isto, de uma forma mais ou menos geral, eu creio que as coisas neste momento estão a modificar-se, mas de uma forma mais ou menos geral, muitas das vezes é tido com alguma condescendência. Ou seja, existe sempre alguma dúvida se devo ou não devo denunciar isto às autoridades. E este comportamento de dúvida na denúncia leva-nos a uma consequência terrível, que é a banalização e a normalização daquilo que são atos violentos. Atos violentos entre pessoas onde a violência não deveria existir. Porque a violência muitas das vezes existe como forma de resolver conflitos, mas aqui, muitas situações, este tipo de violência existe como formas de bullying, como o Pedro há pouco também falou. E o bullying, apesar de nós às vezes utilizarmos a expressão bullying de uma forma muito genérica, o bullying é apenas aquilo que pode consubstanciar um conjunto de vários crimes. Crimes de ameaças, crimes de coação, crimes de violência doméstica, de violência no namoro, crimes de perseguição, o famoso stalking, como se calhar vocês já ouviram falar. Tudo isso é bullying e isto não pode continuar, porque os traumas que o bullying deixa não são traumas de hoje para amanhã. São traumas que se mantêm para o resto da vida, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem recuperar de determinado tipo de formas em que são abusados. E isto não pode continuar. E não pode continuar como? Ou como é que nós podemos evitar que continue? É através da denúncia. E eu queria-vos transmitir, nesta parte, aquilo que é o sistema a funcionar. A lei está pensada para que este tipo de atos possam ser alvo de avaliação por parte das autoridades, desde que as pessoas que os praticam tenham determinado tipo de idade, ou seja, estejam dentro de uma faixa etária. E quem cometer estes factos entre os 12 até aos 16 anos está ao abrigo de uma lei que se chama a Lei Tutelar Educativa. Costuma-se dizer que é o Código Penal para os meninos e para as meninas, ou seja, entre os 12 e os 16 anos. E quem cometer factos entre os 12 e os 16 anos pode e deve ter consequências. E reparem, não depende da vontade das vítimas. Porque aquilo que se pretende com este tipo de abordagem é que miúdos e miúdas que pratiquem este tipo de factos tenham que ser chamadas junto das autoridades para que as autoridades percebam o que é que elas fizeram e o que é que lhes pode suceder para que não voltem a cometer aquele tipo de factos. Porque sabemos todos nós que disparates todos cometemos. Isso não é isso que está em causa. Agora, há pessoas que cometem disparates e que têm que ser avisadas, em linguagem do futebol, têm que levar um cartão amarelo ou um cartão vermelho.
para que não voltem a cometer e perceberem que do outro lado está alguém que sofreu um dano, que sofreu um estrago, que tem um trauma, que pode ser um trauma, que lhe pode dar cabo da vida para o futuro. E, portanto, dizia eu, entre os 12 e os 16 anos, temos a lei tutelar educativa, que é o Código Penal para a rapaziada mais pequena. E depois dos 16 anos, a partir daí, a faixa aumenta, a importância aumenta. E então vamos estar a falar do Código Penal. E aí estamos a falar de uma dimensão que já não é uma perspectiva tão só de educar para o direito, ou seja, não estás a fazer as coisas bem, deves passar a fazer as coisas de acordo com aquilo que são as regras, mas no Código Penal as sanções podem e são diferentes. Parem, no caso que eu vos falei ao início do miúdo que batia na namorada e que fazia aquelas malvadeces todas, ele foi condenado numa pena de prisão suspensa na sua execução, o que equivale a dizer que ele, se não se portar bem durante um determinado período de tempo, pode ter que cumprir aquela pena de prisão num estabelecimento prisional. Na lei tutelar educativa, aquilo que eu vos dizia há pouco, entre os 12 e os 16 anos, em casos graves, as pessoas que fazem mal às outras também podem ir para, não vão para uma prisão, mas vão para um centro educativo. E que pode ser um centro educativo num regime idêntico à prisão, em regime fechado. Claro que os objetivos são completamente diferentes, mas isto pode acontecer. E é preciso que as pessoas tenham consciência. Claro que eu estou a falar apenas das sanções mais graves. Há outras sanções e, obviamente, que o sistema, quando avalia as situações, não vai logo para as reações mais graves, a não ser que os factos que sejam praticados sejam também muito graves. Uma outra dimensão que é importante notar, e também que vocês fiquem a perceber como é que as coisas podem funcionar, é que eu falei-vos dos 12 aos 16 anos e depois dos 16 anos para a frente, mas também, se for antes dos 12 anos, aí já não é num sistema, digamos assim, de castigar, mas é num sistema de tentar perceber o que é que se passa com aquele jovem, com aquelas crianças, porque é que estão a cometer disparates. E aquilo que se chama o sistema de promoção e proteção, quer através das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, quer através dos Tribunais de Família e Menor e do Ministério Público. Portanto, vejam que o sistema está todo pensado numa perspectiva de promover, de educar e de, se for caso disso, castigar, mas acima de tudo aquilo que se pretende é que as crianças e os jovens que cometam disparates, o sistema possa ajudá-los a que no futuro esses disparates não se voltem a repetir. É isto que está em causa. E há algo que eu não vos posso deixar de dizer, até porque alguém manifestou essa preocupação e eu também já ao início falei um pouquinho nisso. Hoje em dia fala-se muito que a violência contra as pessoas está na moda e porque há muitas denúncias. É verdade que assim é. Às vezes até em discussões com amigos e com familiares, dizem, agora a violência doméstica, como nunca houve. É mentira. Se calhar agora até há uma consciência completamente diferente do que havia há 20, 30, 40 anos atrás. Só que há 20, 30, 40 anos atrás, ou mesmo se calhar há 10 ou há 5, não se denunciava tanto como se denuncia agora. E isso é que é importante, porque representa que as pessoas estão mais conscientes daquilo que é o seu problema e, acima de tudo, ao denunciarem, estão a manifestar confiança que alguém as pode ajudar. Isso é um desafio muito importante para nós, também, porque nós não somos perfeitos, ninguém está preparado para reagir e conseguir ajudar 30 mil, 40 mil denúncias de violência doméstica como existem hoje em dia. Eu, quando falo em violência doméstica, estou a pensar numa panóplia de crimes que é da violência contra as pessoas. E essa violência contra as pessoas, por exemplo, algo que, infelizmente, está a aparecer também cada vez mais, são manifestações de ódio. Ou seja, as pessoas fazem mal a outras por questões relacionadas com a cor da pele, por questões relacionadas com uma deficiência que a pessoa tem. A pessoa é gozada por ter uma deficiência, a pessoa é batida por ter uma deficiência, a pessoa é agredida porque é determinada,
por causa da sua religião, é gozada por causa da sua religião. E isto é dramático. E isto está a aparecer cada vez mais. Está a aparecer cada vez mais porque as pessoas vítimas têm consciência que alguém que está do outro lado as pode ajudar. E isso é muito importante para nós. Mas o que eu vos queria também transmitir é uma perspectiva de que a violência contra as pessoas está hoje muito presente e é importante notar, porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir neste momento são jovens, e são crianças e jovens, que hoje em dia o sistema está pensado para que as crianças e os jovens que têm violência familiar também são considerados como vítimas. E está também demonstrado que as crianças e os jovens que são expostos à violência no seio familiar, há uma grande probabilidade no futuro de virem a ser vítimas também, ou manterem-se nessa situação de vitimização, ou de virem a ser pessoas agressoras. E é muito importante perceberem que, quer nas escolas, quer nos tribunais de família e menores, quer no médico de família, quer nas comissões de proteção de crianças e jovens, estão lá pessoas que vos podem ajudar a tentar que o vosso futuro possa ser melhor. Ou seja, vocês não têm que estar sujeitos a uma violência, costuma-se às vezes falar em violência indireta, porque os pais discutem, porque os pais se agridem, porque os pais também lhes fazem mal, mas eles são vítimas diretas também dessa violência. E é importante ter isso sempre presente, porque à semelhança daquilo que se passa com todas as outras formas de violência que eu já fui falando, as violências interpares, as violências entre vocês, esta violência familiar é uma violência que causa traumas para o futuro de grande dimensão e de grande importância. E, portanto, para concluir, penso que está a aproximar-se o meu tempo. Exatamente. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Muitas das vezes nós estamos em determinados contextos da nossa vida e habituamos-nos a estar nesses contextos e este ambiente escolar muitas das vezes transmite-nos isso e nós, sem nos apercebermos, estamos a ser vítimas. Sentimos-nos mal, mas não sabemos porquê. Porque estamos habituados àquilo que nos está a acontecer. Alguém que nos tira uma fotografia sem que a gente dê o nosso consentimento e depois a seguir, porque a fotografia, nós ficamos com uma cara esquisita, essa fotografia, ao fim de 5 minutos, está a ser partilhada e anda nos grupos do WhatsApp a uma velocidade em que centenas de miúdos já estão a gozar com a minha cara. E eu, naturalmente, que não fico confortável com isso. E isto acontece uma vez e eu não faço nada. Isto acontece 2 vezes e eu não faço nada, e a única coisa que me acontece é fico triste e só espero que o tempo passe para me esquecer daquilo e pensar assim, Deus queira que a fotografia não ande por aí outra vez. Mas como vos dizia ao Pedro há pouco, esta fotografia, uma vez na rede, é uma fotografia que pode ficar para sempre na rede. E aquilo que é mais importante que vocês tomem consciência é que foram vítimas de um crime e devem procurar ajuda, e devem procurar apoio. E esse apoio pode ser dado pelo próprio psicólogo da escola, pode ser dado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, pode ser dado pelo Ministério Público do Tribunal de Família e Menores, pode ser dado pela própria polícia se forem denunciar. Agora, não se deixem ficar na situação de vítimas. Porque se sentirem mal, é o primeiro sinal que são vítimas de um crime. E isto é muito importante. Acreditem que o sistema funciona. Ou pelo menos está a tentar que funcione bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos esperança que o sistema efetivamente funcione. Agora fiquei eu aqui meio congelado. Esperamos que o sistema efetivamente funcione. Mas esta última mensagem enfim, é aqui um corolário muito relevante. Não se resignem. Não fiquem sossegados a deixar ver aquilo que vos fazem. E, portanto, denunciem. O juiz conselheiro Armando Leandro, que trabalhou comigo há alguns anos, dizia: denunciar é um ato de amor. E nestes casos, e em muitos destes casos, é isso mesmo que acontece. Temos aqui 5 minutos e eu ia-vos pedir o seguinte: vou só fazer aqui um pequeno
reword de algumas notas que o Miguel Carmo aqui deixou. Estes casos existem mesmo, ou seja, não são fake news, existem, e, portanto, nós temos de estar atentos também a esses casos. Por outro lado, hoje as questões do telemóvel, as questões da internet são muitas vezes utilizadas, efetivamente, nestas questões do exercer da violência sobre o outro. Do exercer de uma violência que se transforma em bullying, quando é, efetivamente, sistemática. As questões do ódio estão muito em cima da mesa, as questões da xenofobia estão muito em cima da mesa. Todos os dias temos, aqui na DGE, nós trabalhamos N estratégias, N planos de combate, com uma série de entidades que temos cada vez mais que as ir articulando e tentando que os diferentes planos também eles se articulem entre si e que as diferentes estratégias que são emanadas dos diferentes ministérios acabem por se conseguir consagrar e integrar todas elas de uma forma plausível. Lei tutelar educativa dos 12 aos 16 anos num centro educativo, Código Penal a partir dos 16 anos, sendo que eu aqui vou corroborar claramente, até porque há outros domínios aqui na DGE onde acabamos por ter esta questão das denúncias, nomeadamente naquilo que o Miguel Carmo acabou de falar da violência doméstica, há uma maior consciencialização, claramente, e há uma maior consciencialização daquilo que tem que ser denunciado. E, portanto, o facto de se ter transformado a violência doméstica em crime dá-me ideia que foi um forte incremento para que esta denúncia aconteça e para que os casos possam diminuir. É esse, claramente, o nosso objetivo. Passado este tempo, vou aqui pedir-vos só uma nota sobre duas das questões que aqui foram colocadas aqui no Q&A, que é qual é o enquadramento jurídico da captação de imagem para sustentar um crime público. É lícito ou não? Pedro. Se posso começar eu. Força. Nos slides eu pus um deles. Num deles eu dizia que, não sei o que eu digo, ela é que diz, cada um de nós tem direito à sua própria imagem. Isto é, a minha imagem é minha e ninguém pode tirar fotografias se eu não quiser. É um direito constitucional. Há dois direitos diferentes aqui. O primeiro, eu tenho direito a que ninguém me tire fotografias ou vídeo ou grave a minha voz sem o meu consentimento. Por outro lado, eu tenho outro direito, é que ninguém divulgue as minhas imagens sem meu consentimento. São duas coisas diferentes. É tirar uma fotografia e é divulgar as imagens. Isto tem aplicação prática. Por exemplo, nós vamos a uma festa, um casamento, um batizado, uma festa qualquer. Há uma expectativa de que as pessoas que estão lá são fotografadas. E às vezes as pessoas até se põem, juntam-se e tiram fotografias. Isso é uma coisa. Outra coisa é que essa imagem seja depois divulgada mais tarde, que já é outra coisa diferente. Eu, quando deixo que me tirem uma fotografia numa festa, não estou a autorizar que essa imagem depois seja posta, seja lá onde for. São dois direitos diferentes e ambos são crime. Tirar fotografia sem autorização é crime, divulgar a fotografia sem autorização é crime. São duas coisas diferentes. Nenhum deles é público, depende sempre de queixa. Portanto, a pessoa tem de se queixar. Mas feita a queixa, depois há uma investigação criminal. Portanto, dirigindo à miudagem que está na escola, podem tirar fotografias se a pessoa avisada deixar, divulgar, ela tem de deixar também. Muito bem, portanto está respondida à segunda pergunta, se era lícita a captação de imagem para sustentar um crime público. Portanto, está aqui a resposta. Não, mas deixa-me só acrescentar aqui um aspecto que o Pedro falou, e obviamente concordo inteiramente com ele, mas é preciso também ter aqui uma nuance importante, que é, muitas das vezes este tipo de situações não se ficam apenas pelo tirar da fotografia sem consentimento e pela divulgação da fotografia sem consentimento. Ou seja, muitas das vezes, e hoje em dia, com a inteligência artificial, isso está-se a passar muito, nós estamos a ter situações em que tira-se a fotografia à cara e depois essa cara é colocada num corpo que nada tem a ver com a própria pessoa. E depois, a utilização que é feita dessa imagem, já uma imagem manobrada, pode ter uma dimensão que pode levar à existência de outro tipo de crimes, e esses crimes podem também ser de natureza pública. Além disso, é importante ter a seguinte noção. Uma coisa é o Código Penal, e foi aquilo que o meu colega, o Pedro, acabou por dizer relativamente à natureza do crime civil público. Outra coisa é quando este tipo de factos são praticados numa idade não penal, na tal idade de 12
até aos 16 anos. E aí, obrigatoriamente, existindo a denúncia, o Ministério Público tem que averiguar, porque aquilo que está ali em causa é perceber se aquele jovem que fez aqueles factos necessita ou não de ser educado para o direito. E aí, mesmo que seja de natureza semipública do ponto de vista penal, pode adquirir uma natureza diferente e pode levar a que haja uma intervenção das próprias autoridades. Portanto, é preciso ter isto em linha de conta. Por outro lado, muitas das vezes, mesmo que o crime possa inicialmente ter natureza semipública, imaginemos que este facto ocorre numa escola e o professor tem conhecimento, e não é o professor o visado, o professor não é a vítima, mas tem conhecimento que isso está a passar relativamente a uma criança, a um jovem, que é recorrente existir aquele tipo de comportamento, e ele está a ser vítima de bullying por via daquele tipo de comportamento. O professor deve denunciar. Esta é que é a mensagem. Porque o professor não tem que se preocupar se é de natureza pública ou se é de natureza semipública. As autoridades é que têm que se preocupar com isso. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas das vezes as autoridades, através do apoio que podem dar à vítima, podem levar a que a vítima manifeste o seu desejo de proceder criminalmente. E há um período de tempo em que isso se pode passar. E finalmente dizer isto. Há determinado tipo de comportamentos, e vamos focar-nos aqui apenas no ambiente escolar, em que este tipo de comportamento de tirar a fotografia, de divulgar, pode transformar-se num crime público, porque ele pode estar associado a outro tipo de coisas. Aquele diploma que é o estatuto do aluno... Lei 51/2012. Pronto, eu nunca sei as leis de cor, nem esse diploma tem uma norma muito importante que nos diz que quando os crimes são praticados em ambiente escolar, visando qualquer elemento da comunidade escolar, seja alunos, professores, pode, atenção, depois isto depende de cada caso concreto, pode assumir uma modalidade qualificada ou agravada, e isso pode levar a que, no contexto global, os crimes possam ter natureza pública. Mas insisto, aquilo que o meu colega acabou de dizer está absolutamente correto. Aquilo que eu vos quero transmitir é que muitas das vezes, por detrás, existe mais. E aos professores, à comunidade escolar, cabe e deve competir a denúncia para as autoridades. As coisas não devem ficar no seio das escolas, como muitas das vezes acabam por ficar, porque se entende que é a melhor forma de resolver. Não é. Nós hoje em dia temos que trabalhar de forma articulada e as autoridades não podem estar de fora desta resolução. Muito bem. Não sei se o Pedro Verdelho quer algum rodapé. Eu ia concluir. O que o Miguel Carmo falou é a Lei 51/2012, Estatuto do Aluno e Ética Escolar. É lá que está inscrito. E, portanto, é uma questão também que é um documento que nós trabalhamos muito, até porque os regulamentos internos das escolas, quando acabam por ser trabalhados e acabam por ser depois colocados ao pedagógico e ao Conselho Geral, acabam por ter sempre muita menção relativamente às questões do estatuto do aluno, nomeadamente nas atividades de recuperação das aprendizagens e tudo mais. Pedro, quer um rodapé final? Estamos mesmo... Só sublinhar uma ideia que já passou por aqui. Aquilo que vai para a internet nunca mais volta da internet. Alguém vai apanhá-lo seguramente. E, portanto, quando pomos alguma coisa no Instagram, no TikTok, no Facebook, quando partilhamos alguma coisa no WhatsApp, temos de ter essa noção. Aquilo que estamos a partilhar nunca mais vai voltar para trás. Muito bem. Resta-me agradecer, Miguel Carmo, Pedro Verdelho, foi um gosto. À Isabel Lopes, ao Rui Lima, à Ana Ricardo, à Emília Perdosa, os meus agradecimentos por terem colocado também este webinar aqui de pé. Eu só dei a cara, o resto é tudo com eles. Muito obrigado, até um destes dias. Obrigado. Obrigado. Bom dia.